Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos, meditando e estudando a preciosa e rica palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8 de nosso trimestre. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Antes de adentrarmos propriamente a lição, nós queremos reforçar o convite que fazemos aqui semanalmente. Inscreva-se em nosso canal, o canal ADMP TV. Esse canal que tem sido fonte de bênção para muitos irmãos e irmãs e para muitos que têm nos visitado. Aqui você encontra cultos ao vivo, congressos, palavras edificantes e subsídios teológicos que irão enriquecer a sua vida espiritual e a sua lição. Portanto, o nosso convite é para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe. Se você já faz parte de um dos inscritos do canal, não se esqueça de verificar se o sininho de notificação está ativado, porque ativando o sininho de notificação, você não perde nada, nenhuma novidade do que acontece, do que rola aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. E nós vamos então à lição de número 8, a lição de número 8, cujo tema é a sobriedade na obra de Deus. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um texto clássico, um texto muito conhecido, que deverá ser mencionado por você, professor, professora, neste domingo, no qual estaremos estudando sobre o vinho, a sua finalidade, o seu papel e o que a igreja hoje, no século 21, enxerga com relação ao vinho e às bebidas alcoólicas. Como introdução, é importante nós pautarmos e nós pensarmos um pouquinho na ideia do vinho na Escritura Sagrada. A primeira vez em que nós encontramos a descrição do efeito alcoólico de uma bebida é logo no início da Bíblia, no livro Gênesis, no Bereshit, onde narra a história de Noé. Diz a Bíblia Sagrada que Noé, assim que volta às suas atividades após o dilúvio, prepara para si uma bebida forte, fermentada, e se embriaga, e expõe aos seus filhos a sua nudez, ou seja, passa-lhe vergonha. Logo na primeira ocasião em que nós encontramos o vinho inserido na Bíblia Sagrada, nós já encontramos ele associado ao seu efeito perigoso de embriaguez. Graças a essa embriaguez, há uma atitude posterior de Noé, que é de amaldiçoar o seu filho. Ainda em tempo, nós também vemos no Novo Testamento a menção ao vinho. Cristo, por exemplo, estava em uma boda de casamento, no casamento, na cidade de Caná da Galileia, quando o vinho da festa acaba. Então Cristo, Jesus, faz com que potes de água, alguns especulam que são cerca de 120 litros de água, se transforme em vinho. E nós iremos estudar esta passagem aqui. Portanto, no Novo Testamento, nós também temos uma narrativa de estrutura histórica mostrando o vinho, nesse caso, não mais em uma situação degradante, como havia acontecido com Noé, mas uma situação de alegria, de festa, que era um casamento. Agora, a Bíblia traz na sua literatura que o vinho e a cerveja, e aqui no caso estou dizendo cerveja no sentido de bebida fermentada, feita propriamente do trigo ou da cevada, como algo que era cotidiano entre povos da época bíblica. Quando você repara a literatura bíblica, você percebe que em muitas passagens há essa referência ao consumo do vinho, ao consumo de bebidas fortes, ao consumo de bebidas
alcoólicas. Agora, é interessante porque há uma espécie de ambivalência das Escrituras Sagradas. Em algumas passagens, a Bíblia associa o vinho à alegria, à ocasião de prazer, à ocasião de felicidade, de comemoração, como foi o caso, por exemplo, das bodas de Caná. Em outra situação, entretanto, você percebe que acontece uma exortação, há uma ênfase sobre as consequências negativas da embriaguez, de ser dado ao vinho, uma ênfase negativa sobre os efeitos que a bebida coloca. E nós vamos ter que parar um pouquinho e pensar, afinal de contas, qual é o papel da Bíblia face ao vinho? Qual é o papel da Bíblia face a bebidas fermentadas em geral? Para isso, nós vamos entrar em acordo com relação ao léxico. Na Bíblia Sagrada existem pelo menos 10 palavras, 10 termos, que se referem ao vinho em hebraico ou em aramaico, enquanto que nós temos cerca de 5 palavras que se referem ao vinho no contexto do grego, já no Novo Testamento. Dessas 15 palavras, eu vou destacar 3 com os irmãos. A primeira delas, que é a mais frequente no Antigo Testamento, é a palavra aim. Aim, como o irmão pode ver aqui no rodapé do nosso vídeo, se refere a uma bebida, ao vinho em qualquer um dos estágios de produção. Seja no estágio de recolhimento e experimentação da uva no lagar, ou seja, você foi lá na parreira, você pegou a uva, o fruto da parreira, da videira, e você está amassando ela no lagar. Aquele suco que escorre já é chamado de aim. Aim também se refere à etapa já de fermentação, ou seja, já se refere à etapa em que o vinho, que então era apenas suco, está se convertendo em bebida fermentada. Nesse momento, surge vez ou outra na Bíblia Sagrada a expressão tirosh. Tirosh é traduzida muitas vezes na Bíblia como mosto. Isso por quê? Porque quando você prensa a uva, quando você aperta a uva, dessa espremeção sai uma pasta da fruta muito adocicada, bastante saborosa, que não é propriamente líquida, é mais realmente uma pasta um pouco mais sólida, que é chamada de mosto. O mosto não é fermentado, tem um sabor mais adocicado, tá? É uma pasta realmente que provém da fruta. Então, no Antigo Testamento é muito comum as duas expressões. Aim, que se refere ao vinho, ao suco, em qualquer etapa de sua fermentação, e o tirosh, que é realmente o mosto, tem um aspecto mais denso, mais turvo, mais saboroso. Por outro lado, no Novo Testamento, nós já temos o uso de uma palavra que é a raiz da confusão, que é a palavra oinos. Por quê? Porque oinos do grego também é aplicada a vinho em qualquer um dos aspectos. Por isso que muitas vezes é importante olharmos o contexto para sabermos se naquele momento tratava-se do suco de uva propriamente, né, o fruto cítrico da uva mesmo, ou se era já o suco fermentado, portanto o vinho na acepção moderna da palavra. Agora, nós nessa lição, e você, professor, professora, precisa fazer uma exegese honesta dos termos bíblicos. E é por isso que eu quero dar uma informação para os irmãos. Nós não vamos aqui tratar isso de forma leviana. Portanto, a informação primordial que eu quero passar para os irmãos é que, sim, o vinho que a Bíblia diz é, em sua maioria, vinho alcoólico. Segundo o grande pesquisador Meyer Pearman, no seu livro Vida Cotidiana dos Tempos Bíblicos, é um clássico editado pela editora Vida, você vai perceber que ele diz que os estudos arqueológicos modernos
E a própria análise histórica da Bíblia mostra que o consumo do vinho alcoólico era uma prática permitida na antiguidade. Quando você lê a Bíblia, você percebe que o vinho, inclusive, era utilizado na própria oferta a Deus no holocausto. Em Êxodo capítulo 29, versículo 40, diz que, como primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo, misturada com 1 litro de azeite, junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo, misturada com 1 litro de azeite, e como oferta, derrame 1 litro de vinho, 1 litro de vinho. Eu estou lendo aqui na Nova Tradução, linguagem de hoje, NTLH. Portanto, era sim um costume o consumo de bebida alcoólica, vinho. O termo aqui é sherak, e sherak ou shekar é um termo voltado para o vinho alcoólico. O que é enfaticamente, de forma enfática, combatido era a embriaguez. Havia algumas proibições específicas. Por exemplo, o nazireu, que era uma pessoa que se consagrava inteiramente a Deus, deveria abster-se do vinho em qualquer ocasião. Você pode ver que em Números, capítulo de número 6 e versículo número 3, também na tradução linguagem de hoje, o texto bíblico diz o seguinte: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu, e aqui é curioso porque eu já vi muitas pessoas dizendo que nazireu era um predicativo masculino, e na verdade poderia ser uma mulher também, e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas, nem passas. A consagração do nazireu exigia que ele se abstivesse de todo tipo de bebida alcoólica. Era uma consagração específica para este tipo de pessoa. E o sacerdote? O sacerdote poderia beber bebida alcoólica? Sim. Aí você diz, mas não há uma proibição para o sacerdote consumir bebida alcoólica? Calma. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que não se deveria beber bebida alcoólica nem um pouco antes e nem durante o seu oficiamento, o seu processo de execução de trabalho no templo. Se você pegar Levítico capítulo 10, versículo 8 e 9, que é o versículo usado para justificar a proibição para o sacerdote, você verá que nesse texto deixa bem claro o seguinte: o Senhor disse a Arão: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes deverão obedecer a essa lei. Após consumir vinho, não se devia entrar no santuário do Altíssimo. Entenderam isso aqui? Inclusive, retroagindo à aula passada, você vai lembrar que muitos historiadores, muitos teólogos, dizem que um dos motivos pelo qual Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar do Senhor e foram consumidos pela chama da justiça do Altíssimo, é porque Nadab e Abiú estava sobre o domínio de bebida forte, estavam sobre o efeito de vinho ou de cerveja, estavam alcoolizados. Então, havia uma observação para o sacerdote que nem antes, prestes a entrar no ofício, e nem durante o seu ofício como sacerdote, ele deveria consumir bebida alcoólica. Portanto, isso fica muito claro para nós. Agora é curioso, porque esses textos que eu disse
são proibições muito pontuais. Você percebe que isso era proibição destacada. Quando vamos para o Novo Testamento, você vai perceber que o consumo do vinho ainda é real. No casamento judeu, se consumia bebida alcoólica, o vinho alcoólico. Portanto, quando Cristo está naquele momento ali, e que o vinho acaba, o vinho havia acabado porque as pessoas haviam consumido o que estava ali. Muitos pregadores e intérpretes da Bíblia, numa interpretação própria, no exercício de achismo, diz que Cristo não poderia multiplicar vinho alcoólico naquela festa por dois motivos. Primeiro motivo, porque se o vinho já havia acabado, é porque eles já haviam bebido demais, portanto já estavam prestes a ficar embriagados. No entanto, isso é uma opinião pessoal, porque o que pode ter acontecido é um erro de cálculo dos anfitriões da festa, dos próprios noivos, e terem comprado pouco vinho em relação à quantidade de convidados que ali estavam. Segundo, muitos dizem, baseado em Abacuque, onde diz que ai daquele que dá vinho ao seu irmão ou ao seu próximo, que Jesus não poderia multiplicar vinho, porque senão estaria incorrendo na maldição de Abacuque. Entretanto, é bom deixar claro que o que o livro de Abacuque diz para nós é que é proibido, ai daquele que dá vinho para o seu irmão, a ponto de vê-lo se embriagar. Ou seja, não significa alguém que deu uma taça de vinho a alguém que consumiu rapidamente e pronto. Não, mas aquele que embebeda o seu irmão, ou seja, que faz com que esse irmão se torne um bêbado, um bebum, um embriagado. Nessa altura você deve estar se perguntando, irmão Jezael, mas parece-me que você está legislando pela liberação do vinho. Parece-me até agora que durante essa aula o que você tem feito é defender que o consumo do vinho é algo próprio do cristão. No entanto, eu gostaria que você terminasse essa aula para depois fazer julgamento de valores. O que eu estou deixando bem claro aqui é que nós, professores e estudiosos da Bíblia, temos que ser honestos quanto às passagens bíblicas relacionadas a vinho alcoólico e a suco de uva. No Novo Testamento também, além das bodas, é claro que nós estamos diante de um processo onde oinos se refere a tanto suco de uva quanto vinho. Mas deixe-me te contar uma história. Primeiro, apesar de nós não encontrarmos proibição, eu quero deixar bem claro isso, não há proibição explícita do consumo de vinho, nós encontramos várias exortações para o povo, para o sacerdote e para o obreiro sobre o excesso de beber ou sobre a embriaguez e o risco da embriaguez. Quando Paulo se dirige a Timóteo, ele diz para Timóteo uma frase interessante. Ele diz assim, Timóteo, isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios, sóbrios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Atente-se à palavra muito, vinho. Porque se fosse suco de uva aqui, oinos, não precisaria da palavra muito. Afinal de contas, não há mal nenhum em você beber muito suco de uva. O suco de uva é perfeitamente saudável e não embriaga ninguém. Qual é a necessidade da palavra muito vinho? É porque é claro que Paulo estava combatendo a embriaguez. Inclusive, Paulo deixa uma outra palavra a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23 dessa mesma carta, 1 Timóteo, dizendo, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Aqui é curioso, irmãos, porque vale aqui uma nota histórica. Um dos grandes problemas que Israel enfrentava era com relação à higiene.
A água do consumo do povo de Israel era em sua maioria obtida de cisternas. E as cisternas acumulavam água que caía dos telhados. Os telhados eram feitos de uma mistura de barro com palha, de forma que a água ali caía, escorria para dentro da cisterna, mas levava tudo quanto é tipo de sujeira consigo. De certa forma, era uma água muito contaminada. Para que, e isso está muito claro, por exemplo, no livro, o livro Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, do autor Ralph Glover, para limpar a água, era costume adicionar vinho à água e também consumir vinho, mais vinho do que água. Por isso, Paulo se direciona a Timóteo com essa frase: devido aos seus problemas estomacais, consuma um pouco de vinho, lhe fará bem. Agora, feito essa análise, e uma vez que nós colocamos que a Bíblia não proíbe o consumo de vinho, e era um costume da época, eu quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte: por que é que hoje, então, nós, crentes em Cristo Jesus, nos abstemos das bebidas alcoólicas? Se não é uma proibição explícita na Bíblia, qual é o motivo pelo qual nós, crentes, hoje não bebemos bebida alcoólica? E aqui eu quero chegar para você. Eu digo isso, irmão, porque o seu aluno irá te interpelar. Muitos alunos muitos membros da igreja, alunos que estão me ouvindo agora, podem estar se questionando isso. Você passou 20 minutos, 15 minutos, dizendo: olha, existem expressões na Bíblia que são realmente vinho alcoólico. Então, por que é que nós nos abstemos desse vinho? Por que nós não consumimos bebida alcoólica, já que não há essa proibição na Bíblia? E é em cima disso que você tem que centrar a sua aula, meu querido professor e professora. Primeiro, irmãos, há um texto em Provérbio que serve como orientação para isso. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz assim: o vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Uma coisa é fato: a Bíblia deixa bem claro que o vinho afeta os nossos reflexos. Ela diz que o vinho é zombador e que graças a ele nós temos brigas. Você pode ver aqui, não sou eu que estou dizendo isso. A grande questão é que quando tratamos da igreja de Cristo, nós estamos tratando com milhares de pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa individual. Eu não posso fazer uma análise individualista. Eu, Jezrael, tenho condição de tomar apenas uma taça de vinho. Portanto, a minha igreja pode liberar o consumo de bebida alcoólica. A grande questão é que eu estou diante de um cenário onde há centenas, milhões de pessoas, cada uma delas com uma experiência própria com a bebida alcoólica, com o próprio álcool. Portanto, eu não posso favorecer, criar um ambiente onde o meu irmão e minha irmã encontra algo que outrora fez parte de sua carnalidade e que está à sua mão, ao seu alcance. Eu vou ser mais claro para você, professor, professora. A embriaguez é um mal que assola o nosso país. O Brasil sofre com milhares, milhões de jovens, homens, mulheres, que estão presas ao vício do álcool, presas ao vício da bebida. Muitos deles encontram na igreja a libertação. Muitos deles encontram na igreja o porto seguro. Porque quando nós estamos aqui neste lugar,
o fato de nós estarmos nos abstendo daquilo que eventualmente, preste atenção, nós estamos nos abstendo daquilo que eventualmente pode afligir, afetar as minhas faculdades cognitivas. Eu, como ser cognoscente, posso em algum momento, não sei por que motivo, de repente por estar entre amigos, de repente por estar em um ambiente distraído, eu posso exagerar na dose sem perceber, e de repente encontrar-me em situação de embriaguez, e lá estou eu, sendo punido por um deslize que poderia ter sido evitado. As pesquisas recentes apontam que cerca de 48% dos jovens, e eu vou dizer, por experiência própria, por trabalhar com jovens, eu afirmo que essa porcentagem tende a ser muito mais alta do que divulgado pela mídia. Mas enfim, o dado oficial é que 47% dos nossos jovens consomem, com os nossos jovens menores do que 17 anos, tá? Consomem bebidas alcoólicas regularmente. A bebida alcoólica, ela afeta o nosso juízo. O vinho aumenta o nosso libido, faz-os mais propensos a pecar. Portanto, o grande motivo pelo qual nós nos abstemos hoje de bebidas alcoólicas, não é porque Deus proibiu. O cristianismo é liberdade. Não há liberdade maior do que a que Cristo pode fornecer a nós. Não é uma questão de não poder, é uma questão de não dever. Pense comigo, se a Bíblia diz que o sacerdote não deveria entrar no santuário após ter bebido vinho, não sou eu hoje santuário do Senhor? Não está claro na Bíblia que hoje nós somos santuários de Deus? Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 16, diz assim a Bíblia Sagrada: vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmão, você hoje é o templo. Se a proibição para o sacerdote era não consumir bebida alcoólica quando iria entrar no santuário, quanto mais hoje, em que o nosso corpo é o santuário de Deus. Não é ser permissivo com isso. Na legislação de trânsito, qualquer quantidade notória que possa ser percebida de álcool no organismo, você é preso, punido, quanto mais na igreja. Portanto, o que nós queremos deixar bem claro para os irmãos é que o cristianismo não é uma questão de eu não posso fazer. Como nós bem sabemos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Repito, cristianismo não é uma questão de eu não posso fazer, mas é uma questão de eu não quero fazer. Eu não consumo bebida alcoólica, e nós não permitimos bebida alcoólica em nosso meio, não é porque há uma expressão, não há uma proibição explícita na Bíblia, não, mas porque nós velamos pela nossa santidade. Eu conheço muitas denominações que liberam bebida alcoólica, e recentemente eu recebi um vídeo em que em um desses retiros, alguns pastores estavam dançando sob efeito alcoólico, bêbados, e eu tenho certeza que eles ensinam: beber não é pecado, pecado é se embriagar, mas lá estavam eles, que levados pela alegria do momento, se embriagaram. Existe uma palavra que marca o cristianismo, que é uma palavra forte, chamada renúncia, renúncia pessoal.
Portanto, quero que você pegue esta aula, associe com um conteúdo riquíssimo que a nossa revista traz. Entenda, o vinho bíblico era alcoólico? Sim, o vinho bíblico era alcoólico. Há uma proibição explícita na Bíblia dizendo, vocês não podem beber bebida alcoólica? Não, não há. Entretanto, nós cristãos genuínos, decidimos nos abster, renunciar. Por quê? Porque queremos evitar aquilo que irá nos propiciar situações de pecado. Tudo aquilo que faz com que eu me arrisque a pecar, eu vou evitar. Me lembro agora de um ensinamento de minha mãe, que certa vez, quando eu a questionei com relação a esse tema, ela disse, filho, pense comigo, nós estamos andando próximo a um precipício, aqui é uma queda muito grande, você tem duas opções, você pode andar à beira do precipício, correndo o risco de ao menor vacilo, cair e encontrar a morte, ou você pode, ainda que não seja necessário, afastar-se uma distância considerável e andar em segurança. Precisaria daquela distância? Não, não precisaria. Mas quanto mais seguro, melhor. Meu irmão, minha irmã, professor, professora, o papel da igreja frente à sobriedade é essa. Nós somos obreiros de Deus e eu não vou facilitar. Nós não vamos dar vazão a situações em que em algum momento de descuido, rápido descuido, no primeiro resvalo dos nossos pés, nós já encontremos o precipício ao nosso lado. Portanto, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós vamos chegando ao final de nossa aula. Espero que os irmãos tenham compreendido o ponto de vista nosso. Ali essa aula riquíssima ao conteúdo da nossa revista, que eu tenho certeza que as dúvidas que ainda podem pairar sobre o porquê que nos abstemos do vinho e de demais bebidas alcoólicas serão totalmente sanadas. Muito feliz de estar com vocês. E aqui vou me despedindo. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe sempre mais. Amém.